Oi, eu sou a Letícia e tem mais ou menos um mês que eu tô morando sozinha. Eu saí da casa dos meus pais e vim morar em um apartamento sozinha. Compartilhei muito dessa mudança lá no Instagram e recebi vários, 3 pedidos para falar mais sobre essa experiência com mais detalhes em um vídeo. Então tô aqui para isso. Lembrando que eu vou falar aqui da minha experiência. Se você é uma pessoa diferente de mim, provavelmente a sua experiência vai ser completamente diferente da minha. Então eu tô falando aqui da minha visão, 100% minha, das minhas prioridades, minhas necessidades e do meu recorte com tudo que isso engloba, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre como que começou essa vontade de sair de casa. Eu entendi essa necessidade há algum tempo já na terapia, tem mais ou menos, sei lá, um ano que eu falo sobre isso. Eu já tinha vontade, mas tem mais ou menos um ano. Aqui tá cheio de moto, se tiver fazendo muito barulho, vocês me perdoam, tá? Tô me acostumando aqui com um lugar novo ainda. Mas enfim, tem mais ou menos um ano que isso começou a ser uma vontade um pouco mais concreta, sabe? E, enfim, comecei a direcionar a minha mente um pouco pra isso, um pouco com medo, eu admito, porque eu tenho uma relação muito boa com os meus pais. Eu gostava muito de onde eu morava, eu tinha minhas cachorras que estão lá e eu sofro ainda com isso um pouco. Então foi um processo assim de entender a minha necessidade, de pesar os prós e contras de cada decisão. E ali pro final de 2021, a gente tá em março de 2022. Ali pro final de 2021, eu comecei a procurar apartamento para conseguir entender os valores nas regiões que eu queria morar e tal, e começar a me preparar financeiramente para isso. E já dizia minha mãe que se você não quer mudar, nem olha. Porque vai aparecer, de repente vai aparecer uma oportunidade ótima, sabe? Então, depois que eu comecei a olhar, tudo aconteceu relativamente rápido por causa de uma oportunidade. Enfim, vou falar disso mais pra frente. O fato é que eu comecei a fazer essa pesquisa, então comecei a imaginar o cenário, sabe? Me imaginar morando sozinha, entender como que seria a minha rotina, as dificuldades que eu teria, enfim. E tudo foi ficando mais palpável e foi me dando mais vontade de dar esse passo logo. Essa busca por apartamento, ela foi bastante cansativa, mas também bem divertida, assim. O que eu fiz foi, basicamente, abrir sites de todas as imobiliárias que eu lembrei o nome e pesquisar muito. E ficar olhando, entendendo. Foi nessa que eu entendi, assim, o que pode abrir mão, o que não dá, sabe? O que eleva muito o preço. Janelas grandes, aparentemente, elevam muito o preço do apartamento. Vaga eleva muito o preço. Ter área de serviço grande também. E foi nessa pesquisa que eu fui entendendo. Eu cheguei a fazer uma planilha, assim, com apartamentos e o que cada um tinha, sabe? Pra tentar entender, assim, ter uma visão geral. Então eu colocava assim, dei um nomezinho pro apartamento, um apelido. Aí eu colocava, tem janelão? É numa localização boa? Qual que é o preço? Tal, sabe? Pra conseguir ter uma visão, porque é muito apartamento e a gente começa a ficar com a cabeça meio doida, assim, de tanta informação. E o que aconteceu nessa fase da pesquisa? Infelizmente, eu percebi que eu não poderia pagar um lugar com tudo que eu queria no momento. Então, assim, eu tinha algumas prioridades relacionadas à localização, relacionadas à distribuição do espaço. Por exemplo, eu queria um apartamento com um janelão, sabe? Aquela janela enorme, muito iluminado. E não dava, né? Ou eu tinha isso, ou eu tinha, por exemplo, uma localização que eu gostasse. Então, nessa pesquisa, eu fui também entendendo o que eu poderia abrir mão, o que era realmente essencial, o que poderia ficar para uma próxima, sei lá, né? No meu próximo apartamento. Aí, ok, depois dessa pesquisa, já tava aí com uma ideia boa de gastos, né? E fui partir, então, pro meu planejamento financeiro. Isso tudo eu tô falando do momento que eu comecei a pesquisar apartamento até eu começar a fazer esse planejamento, foi, sei lá, uns 2 meses. Aí, fui fazer uma consultoria financeira, porque eu entendo muito pouco de finanças, apesar de eu me considero uma pessoa, assim, relativamente controlada, relativamente organizada, mas eu entendo muito pouco e para ter mais segurança, eu preferi contratar essa consultoria financeira. Eu fiz com a Lai, do @oxentelai,
E a consultoria dela foi perfeita, me deu muita segurança para eu tomar um próximo passo, assim, ela me ajudou a entender quanto dinheiro que eu precisaria ter guardado, que eu precisaria investir para, enfim, para ter mais segurança, sabe? Segurança financeira mesmo. Inclusive, uma pergunta que apareceu bastante no meu Instagram foi relacionada à reserva financeira. Quanto de dinheiro tem que guardar para poder sair de casa? Qual que é a reserva? Tem que juntar 100 mil reais? Gente, não tem resposta certa para isso, né? Eu já tinha uma ideia do dinheiro necessário para reserva, mas confirmei isso também na consultoria. Eu trabalho com carteira assinada, né? Então, no meu caso, como eu trabalho com carteira assinada, eu tenho um emprego fixo, a reserva financeira recomendada é de 3 a 6 meses de gastos fixos. Ou seja, eu tinha que fazer a conta de quanto que eu gastaria por mês morando fora, né? Morando sozinha. Então, conta aí aluguel, as contas, supermercado, enfim, tudo isso. E eu tinha que ter esse valor multiplicado, 3 a 6 vezes. Se você trabalha em outro esquema, se você é freela, se você tem uma empresa, se você é PJ, esse número pode aumentar um pouquinho. Então, eu já vi gente que recomenda pelo menos 8 meses, gente que recomenda 12 meses, gente que recomenda 18 meses. Então, vai realmente do que, sei lá, do que é prioridade para você, né? Eu não vou falar aqui quantos meses você tem que economizar. Enfim, finalizada a consultoria financeira, eu descobri que eu tinha dinheiro para sair de casa. Eu já estava guardando dinheiro há bastante tempo, assim, há alguns anos. Então eu entendi que eu teria condições de sair de casa. E eu devo falar aqui que eu tenho muito apoio dos meus pais. Então, quando eu falo de apoio, eu tô falando de apoio moral. E se der merda, eu sei que eu tenho apoio financeiro. E isso é uma coisa aqui do meu recorte que me deu tranquilidade para dar esse passo também. Eu sei que se der muito ruim e eu não tiver como bancar alguma coisa, meus pais vão me ajudar, meus pais vão me emprestar dinheiro, enfim. E eu entendo que, de novo, isso é uma coisa que entra na balança, né? Isso pesa na balança. E aí, entendendo que eu já tinha esse dinheiro guardado, eu falei que eu já tinha, mas era assim, tava muita conta, sabe? Não tava preparada, assim, pra... Eu ia ter que viver muito, assim, à risca, muito contando tudo, tal, tava bem a conta. Mas o que aconteceu? Achei um apartamento abaixo do preço do mercado. E, enfim, foi uma oportunidade muito boa. E por isso, depois que eu contei pros meus pais, depois que eu fiz a consultoria, contei pros meus pais e tal, tudo aconteceu assim, muito rápido. Foi questão de, 2 semanas eu tava com o contrato assinado. Porque era uma oportunidade que eu não podia passar. Que eu não podia deixar passar. Eu já tava olhando apartamento aí, nesse momento, né? Tinha uns 3 meses e realmente eu não tinha visto nenhum que tinha tantas coisas que eu queria, não tinha meu janelão, mas tem muitas outras coisas que eu queria, por um preço tão baixo. Não é um preço baixo, mas abaixo do que eu tava vendo. E, enfim, foi isso. Assinei o contrato. E aí é isso. Início de fevereiro, então, eu peguei as chaves do apartamento e me mudei no dia 15. Ainda tinha algumas coisas pra arrumar aqui, por isso que eu não pude me mudar de cara. Não tinha nada aqui, essa é a verdade. Eu não tinha fogão, não tinha geladeira, enfim, não tinha como trabalhar, porque eu trabalho de casa, né? Então eu precisava de um home office razoavelmente ajeitado. Consegui me mudar no dia 15 e tô aqui desde então. Como boa fã de planilhas, não é bem uma planilha porque eu uso o Notion, né? Mas, enfim, como uma boa fã de organização de dados, para fazer a compra de imóveis, eu também montei uma planilha no Notion. Porque é muita coisa que a gente tem que pesquisar, é muita coisa que a gente tem que comprar e eu tava ficando confusa. Então eu fiz uma lista, assim, de coisas essenciais para eu comprar para conseguir me mudar e o preço médio de cada coisa, sabe? Aí eu ia pesquisando e atualizando esse preço. Então às vezes eu via, sei lá, o primeiro sofá que eu olhei, eu não sabia preço do sofá. Você sabe preço do sofá? O primeiro sofá que eu olhei, ele custava tipo 8 mil reais. Eu pensei, fudeu. Porque eu não tava esperando que o sofá fosse custar 8 mil reais. Mas aí, pesquisando, eu descobri que 8 mil reais é um sofá um pouco caro. Entendeu? Aí então, por isso que essa pesquisa é importante. Aí eu fui e encontrei sofá de 1.000, sofá de 600 reais e sofá de 15 mil. Tá, vamos falar então do processo da mudança. Eu me mudei bem aos poucos. Como eu disse, eu não tava com pressa, eu tava na casa dos meus pais, eu tinha tranquilidade pra ir me mudando aos poucos. E devo dizer
Assim, eu meio que ainda tô de mudança, porque eu ainda não peguei tudo que eu tenho na casa dos meus pais, ainda falta muito livro, ainda falta um pouco de roupa, inclusive, que eu vou trazendo aos poucos, sabe? Cada vez que eu vou lá, eu pego uma mala ou uma caixa e trago. Então, o meu processo tá bem lento. Tô de mudança tem mais de um mês. E sigo assim. Mas pra me mudar, eu precisava, assim, de alguns itens essenciais, né? Então, as primeiras coisas que eu comprei foram o fogão, a geladeira, a máquina de lavar roupa e a escrivaninha. Eu trouxe a minha cadeira lá na casa dos meus pais, a cadeira de escritório, mas eu precisava de uma mesa nova e um colchão, óbvio. Então também comprei o colchão. E devo dizer, eu não economizei no colchão, não. E eu recomendo, viu? Eu não tenho coluna pra ficar usando colchão muito baratinho, não. Doeu. Chorei um pouco pra pagar. Mas recomendo investir num colchão, porque dormir mal e ficar acordando com dor não compensa. Comprei também um sofá. E falta ainda cama. Eu comprei minha cama ontem, mas ela vai levar umas 2 semanas pra chegar, eu acho, 2 a 3 semanas pra chegar. Falta um varal também. Nesse momento, quando eu lavo roupa, eu tenho que fazer tipo uma cabaninha, assim, sabe? Colocando a roupa de cama, vamos supor, na cadeira e no sofá assim esticada. Eu coloco roupa no cabide, saio pendurando pela casa inteira. Ainda não tenho um varal decente e faz parte. Falta também uma mesa de centro e eu ia falar que tava aqui no meu roteiro, né, na verdade, que faltavam bancos, mas eu comprei esses bancos ontem, bancos pra mesa de jantar, porque a minha mesa é um pouquinho mais alta, ela é uma mesa que já veio aqui no apartamento, ela é um pouquinho mais alta e comprei esses bancos. Aqui já tá bem dando pra viver, sabe? Já tem todo o essencial, assim. Todo dia, eu sinto falta de alguma coisa na cozinha, sabe? Assim, algum utensílio, porque eu comprei, tipo, eu ganhei, na verdade, um pacotinho de talher com 6 de cada, assim, sabe? 6 garfos, 6 facas, enfim. Copos e canecas e uma espátula. mas falta bastante coisa, assim, que eu vou sentindo falta e comprando aos poucos. E perrengues. Eu tive alguns perrengues pra mudar e isso faz parte 100%, né? Mas não foram muitos e foram perrengues bem contornáveis, assim, eu não posso reclamar, não. O primeiro foi trazer a geladeira. Eu comprei uma geladeira usada, comprei dos meus sogros. E os meus sogros moram num prédio sem elevador e eu moro num prédio sem elevador. Então, eu fiquei bastante tempo pensando na logística para conseguir trazer a geladeira, que não é uma geladeira pequenininha. No fim das contas, acabei contratando um serviço e assim, gente, na hora de fazer mudança, tem que desapegar. Os trem é caro e tudo custa dinheiro. E é isso aí. A gente vai ter que gastar dinheiro, senão a gente não sai de casa. Então, contratei um serviço de transporte e de carregamento, pessoas que carregaram a geladeira aqui pra cima, né, aqui pro apartamento. E perrenguinho pequeno. Outra coisa também que aconteceu foi que a minha área de serviço era menor do que eu esperava. Eu obviamente já tinha visto a área, né, já sabia como que era, mas na hora que eu pus a máquina de lavar na área de serviço e eu comprei a menor máquina de lavar que eu encontrei, tá? Sério. E na hora que eu pus eu falei, fudeu. Não cabe, não tem como eu circular, não tem como eu sobreviver nessa casa. Eu dei algumas ajeitadas, meu pai me ajudou, gente, ter pai faz tudo nessas horas, é muito bom. Eu dei algumas arrumadas, assim, pra conseguir deixar a máquina mais próxima da parede, a gente teve que adaptar o cano, sabe, pra ter um cano cotovelo, sabe? Enfim, teve que adaptar o cano pra conseguir chegar mais perto da parede e tal. Ficou meio assim, no limite, mas deu. Tá rolando a área de serviço e eu já acostumei, na verdade. Eu nem tô achando ela tão pequena mais, já me entendi ali com os espaços e tá tudo bem. Outro perrengue foi que eu moro num apartamento que ele é... Como que eu vou explicar? Ele é tipo abaixo da cobertura, então acima de mim não tem apartamento, porque a cobertura tem área externa. Entendeu? Faz sentido? Então, eu tenho uma goteira aqui em cima, inclusive. E isso foi, inclusive, um dos motivos que atrasou a minha mudança. Porque eu não tenho... O apartamento é pequeno, né? São 40 metros quadrados. E eu não tinha onde colocar minha cama direito, porque a goteira tá bem em cima. Enfim, então isso atrasou um pouquinho. Mas tudo indica também que já tá resolvido. Não tivemos nada pingando há, sei lá, há algumas semanas. O proprietário tentou dar um jeito. E o último perrengue que eu consigo falar aqui é sobre montagem de móveis.
né, eu falei que tudo que a gente vai fazer gasta dinheiro. E aí eu não aguentando mais gastar dinheiro, eu falei, eu vou montar meus móveis sozinha. Eu não aguento mais. Cansei, parou essa palhaçada de ficar pagando as pessoas pra fazer as coisas. Gente, montei, né? Fui lá, montei o sofá com ajuda, montei minhas cadeiras, também com ajuda. Meu namorado veio aqui me ajudar. Montei minha escrivaninha sozinha. Montei essa estante aqui também, sozinha. Eu tinha uma. Como é que chama, gente? Parafuseira elétrica do meu pai que eu peguei emprestada. Gente, cheguei no meu limite. Nossa, montar móvel cansa demais. Não tô reclamando. Tá tudo bem, eu tenho os meus móveis e eu já tinha essa parafusadeira. É parafusadeira que fala? Eu já tinha essa parafusadeira elétrica também que ajudou e tal, mas eu não aguento mais. Só que aí eu fui comprar a cama e tava lá, montagem, 200 e não sei quantos reais. Falei, não aguento mais montar móvel, mas será que eu vou pagar 200 e tantos reais? Não vou. Eu vou ter que montar a cama também. Porque eu não tive coragem de pagar mais de 200 reais. Mas faz parte. Isso é um problema pra Letícia de daqui a 2 semanas. E agora, o meu perrengue da vez é entender melhor a minha rotina aqui. Eu já tô me habituando, não gasto mais tanto tempo pra fazer cada coisa, sabe? Mas, obviamente, eu acrescentei muitas coisas na minha rotina, porque de repente sou só eu cuidando de uma casa, né? É uma casa pequena, são só 40 metros quadrados? Sim, mas eu tô precisando acrescentar coisas aí. Precisei acrescentar aí atividades, tarefas no meu dia que antes não era responsabilidade minha ou só minha. Então, ainda tô me entendendo aqui na rotina, mas como a rotina agora, né, ela é 100% minha, o controle é 100% meu, tá funcionando. A casa às vezes fica um pouquinho menos limpa do que eu gostaria. Fica, mas assim, tô precisando varrer ali um pouquinho, mas aí eu vou varrer e vai dar tudo certo. Entendeu? Não tem problema. Não é um grande perrengue também. Como eu disse, não tive grandes perrengues, não. E uma dificuldade que eu tô tendo é de comprar comida variada, tipo, pra ter uma alimentação balanceada, mas que não estraga. Porque agora eu sou uma pessoa só e as comidas estragam com facilidade. E isso é uma coisa que eu ainda preciso entender por aqui. E é isso. Sigo mostrando um pouquinho da minha rotina lá no Instagram. Vou tentar trazer um pouquinho dessa organização aqui no YouTube também. Então me segue no Instagram, se inscreve aqui no canal se você tiver interesse nesses conteúdos, tá bom? Deu um joia. Obrigada.